Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Não tem vinheta, não tem nada hoje, galera. Assunto sério, muito sério mesmo, seríssimo. Bom, vou falar um pouquinho de futebol, senão o nego fica puto, né? Vou falar aqui bem rapidinho. Vasco fecha a contratação do técnico Ramon Dias e anuncia o pitbull aí, Gary Medel. Ó, parabéns, abemos papa. Sejam bem-vindos e trabalhem, pelo amor de Deus, porque pra mim já tá rebaixado. Pra mim pode trazer Guardiola, quem for, pra mim tá rebaixado. Mas vamos lá. Vamos ao assunto principal desse vídeo. O meu assunto, galera, principal não é campo e bola. Infelizmente, eu queria estar aqui falando de campo e bola, trazendo as estatísticas aí desse técnico, do Medel, mas não dá, irmão, não dá. O assunto principal é o Vasco. Né, a nossa sobrevivência que tá muito ameaçada. Porra, muito ameaçada? Eu não sei, cara. Eu acho assim que já mataram o Vasco, retiraram a alma e a gente faz o que a gente faz aqui e o que você faz aí assistindo os vídeos é tentar resgatar de volta, ressuscitar o que pra mim já foi morto. Morreu, tá ligado? Morreu. É o desfibrilador. Porque, cara, cada dia que passa as coisas se tornam piores. Eu quero pedir para você que está assistindo ao vídeo, você, vascaíno, se você atua no mercado financeiro, ou se você tem possibilidade ou facilidade em rastrear o dinheiro que entra no Brasil, por que eu falo isso? Você vê quando você assiste filmes, o caralho, que ninguém sabe de nada, os caras estão tudo na cega, eles falam assim, olha, segue o dinheiro, segue o dinheiro. Então, é isso aí que eu vou tentar fazer. Eu já tentei fazer isso uma vez e não obtive sucesso. Não, sucesso não. Eu acho que eu segui os passos certos. Só não encontrei os 70 milhões, porque talvez esses 70 milhões tenham entrado aqui de dentro do Brasil mesmo, na SAF, né? Mas eu quero pedir para você que atua no mercado financeiro, você que tem essa facilidade, ou você que é um funcionário do Banco do Brasil, só para me explicar, eu não quero nem que você faça nada, só me explique como que funciona essa pesquisa, que eu sei que ela é pública. Como é que funciona isso? Como que eu consigo rastrear esse dinheiro que vem de fora e entra no Brasil? Porque isso tem que ser pelo Banco Central, não tem jeito. Não tem jeito. Se você acessar o site do Banco Central, você vê que tem uma pesquisa. Eu já tentei fazer e não obtive resposta. Mas, enfim, se você tem essa facilidade, se você trabalha nesse mercado, entre em contato comigo, cara. Lá na aba Comunidade, tem o meu e-mail para você entrar em contato comigo e para a gente tentar resgatar o nosso clube ou para a gente tentar trazer luz aonde há só escuridão. O Vasco, para virar SAF ou para captar recursos, né? Ó, bem aspas, 500 aspas, irmão. Põe 500 aspas nisso. Mas, vamos lá. O Vasco contratou algumas empresas, né? A KPMG, que era Veiranos Advogado, a Álvares e Marçal, né? Do lado da 777, Álvares e Marçal. Abre a porta. Oi, 777. Oi, Josh. Puta que pariu. Mas vamos lá. O Vasco fez esse estudo e contratou essas empresas. Essas empresas acharam, né? Acharam possíveis investidores para o Vasco. Pois é. A 777 está fazendo a mesma coisa. E nós fizemos isso porque a gente precisou, né, na visão de roxo e amarelo, vender o clube. Né? Vamos vender, foda-se, vamos vender. A 777 está fazendo a mesma coisa. A 777 está fazendo igual. Veja a matéria aqui, ó, lá do Valor, da Globo. Dona da SAF do Vasco, 777, busca 220 milhões de dólares para investimentos no futebol. Empresa contratou especialistas em esporte da Tifosi Capital e Advisory para ajudar a levantar dinheiro novo para a sua plataforma de futebol. Tá vendendo, Josh? Tá vendendo já, Josh? A tua participação? Galera, olha no que enfiaram o Vasco. Além de todas essas tragédias que a gente assistiu lá no canal Tribuna Vascaíno, da 777, além do jornal australiano falando sobre a 777, isso repercutiu lá do Josimar, repercutiu na Itália também. Eis que surge essa notícia aqui, ó, do Valor, que a 777 quer vender já participações. Resumindo é isso, tá? Ela quer trazer ajuda, quer captar recursos, ela quer vender parte
da sua porcentagem nos clubes. Vamos ler. A 777 Partners, dona da SAF do Vasco, planeja aproveitar o crescente apetite de investidores pelo futebol global para potencialmente captar mais de 200 milhões de euros, 220 milhões de dólares, para o seu portfólio de clubes, disseram pessoas com conhecimento do assunto. A empresa de investimentos de Miami contratou especialistas em esportes da Tifosi Capital e Advisory para ajudar a levantar dinheiro novo para a sua plataforma de futebol. Dinheiro novo, igual o Vasco, né? É o dinheiro novo do Vasco, é o dinheiro novo da 777 que ela tá querendo. Puta que pariu. De acordo com as pessoas que não quiseram ser identificadas, quaisquer recursos serão usados para apoiar as necessidades de investimentos da 777. Que é prova mais cabal de que o Jorge Salgado fudeu o Vasco. E agora tá lá a Confraria Vasco pedindo desculpa para o sócio. Confraria Vasco. A Mais Vasco foi um erro, não há justificativa ou explicação que possa amenizar a dor do torcedor do Vasco nesses que foram os piores anos esportivos de sua história. Somos culpados pelas nossas escolhas e não seremos desonestos em tentar enganar o vascaíno com retórica política. O Vasco é a nossa paixão, a parte da história de vida de cada um de nós, é nosso primeiro amigo. E é por amar o Vasco que precisamos falar com os vascaínos e admitir que erramos. Reconhecer um erro, admitir uma falha é uma das tarefas mais difíceis para qualquer ser humano. Encarar de frente a nossa imperfeição é como olhar diretamente para um espelho distorcido, cuja imagem refletida não corresponde à imagem que nutrimos de nós mesmos. Mas hoje a confraria anuncia o que é fato há bastante tempo. Seguiremos caminhando junto com o Vasco do Povo, ao Vasco Tudo e ao Petrovasco, no Conselho, até o fim do nosso mandato. Mas estamos fora da gestão da Mais Vasco. Porra, claro que vocês estão. Caralho, vai tomar no cu, irmão. Vai tomar no... Ó, tudo isso aqui é Mais Vasco, ó. Vasco do Povo é Mais Vasco. Ao Vasco Tudo é Mais Vasco. A Petrovasco é Mais Vasco. Confraria Vasco é Mais Vasco. Desenvolve Vasco é Mais Vasco. Puta que pariu, vai se fuder, mano. Nossa aliança em torno da Mais Vasco, a qual naquele momento nos parecia a melhor decisão a tomar, mostrou-se ao longo dos anos um equívoco. Essa decisão tomada em um momento de esperança e de busca por unidade acabou trazendo efeitos negativos, cujo impacto só agora conseguimos entender em toda a sua dimensão. Foram inúmeras reuniões em que deliberamos sobre a saída da gestão atual. Ficamos pela esperança de contribuir. De fora, nós não conseguiríamos ajudar. Vamos tomar no olho do cu, rapaz. Porra, que notinha de explicação é essa? E o Vasco morreu. Com as ações de vocês, porque, galera, Mais Vasco é a união de várias chapas. E essa chapa daí é uma das principais, é a do Vitor Roma. Ajudaram, vocês são Mais Vasco. Não adianta tentar retirar a camisinha, que não vai dar certo não, irmão. Vai dar certo não. Vocês fizeram tudo isso com o Vasco. O Vasco foi tratado por vocês como, nada. Vamos vender, que se foda, tá ligado? Foi isso que foi feito. Agora vem pedir desculpa com o Vasco morto. Mata o Vasco e peço desculpa aí pelo defunto. Vai se fuder, rapaz. Vai se fuder. Bando de incompetentes. Vocês têm que ser expulsos de São Januário. Todos vocês. Todos. Que ajudaram a vender o clube. Agora estão com notinha. Vai enfiar a nota no olho do cu, rapaz. Galera, olha só. Mais uma vez, cara. Se você está assistindo esse vídeo, se você trabalha com investimento estrangeiro, ou se você sabe como é que funciona no Banco Central, né, a transparência em relação ao dinheiro que vem de fora para o Brasil, como que a gente rastreia esse dinheiro? Entre em contato comigo, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Entre em contato, porque, olha, vou mostrar um vídeo aqui para vocês. Puta que pariu, cara. De um grande vascaíno, ex-presidente lá do Arouca. O cara é um doutor, é um advogado. E você vê que não tá jogando conversa fora, não, irmão. E não tá jogando conversa fora. Cara, assista a live inteira. Eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo a live que aconteceu lá no canal do Chicão Vascaíno. Careca, eu não gosto do Chicão. Irmão, esquece. Esquece, irmão, esquece. É Vasco, é pelo Vasco. Vá lá no Chicão. Cara, eu sei, o Chicão é mais polêmico do que eu. Muito mais polêmico do que eu, cara. Mas é Vasco. É Vasco. É diferente. Eu tenho amizade hoje, né? Amizade que eu digo assim, de WhatsApp. Nunca vi pessoalmente ninguém lá do Chicão. Mas assim, amizade que eu digo que eu não tenho com muitos canais aqui que são Lelevens, ou que eram, né? Lelevens. Tipo, vou falar nome. Léo Pix, Laureano. Não tenho amizade nenhuma com esses caras. E eu consigo ter amizade com o Chicão porque eu sei que é Vasco pra caralho. Entendeu? Cara, eu também sou chato. Eu falo de um monte de gente.
Claro, tem muita gente que o Chicão fala e eu me dou bem, como o Thiago Fonte, como o Pai Carlos, o próprio Levin. Assim, são diferenças e todos nós somos diferentes. Não, isso aí, ó, é fato. Agora, pense em Vasco, irmão. Pense em Vasco. Tanto que trouxe o Douglas. Cara, assistam a live inteira, pelo amor de Deus. Tá na descrição do vídeo para vocês assistirem, porque eu peguei partes aqui. São partes importantes, sim, mas o ideal seria você assistir a live inteira para você ver, cara, que fizeram com o Vasco. E o Douglas é um grande vascaíno, influente, tem as suas influências, tem os seus contatos, e chegou para ele algumas coisas, e claro, que ele deu a opinião dele, baseado no que chegou para ele, entendeu? Porra, o cara vem aqui e me fala uma coisa, o outro vem aqui, opa, a sua opinião é formada. Sua opinião é formada. Foi o que aconteceu com o Douglas, cara. Doutor Douglas. Espero que vocês assistam. Cara, curta esse vídeo, compartilhe, mande para todo mundo, porque é importante que nós tenhamos vascaínos que saibam fazer isso que eu tô falando aqui, rastrear esse dinheiro. A gente precisa rastrear esse dinheiro, porque tem merda aí. Esse dinheiro tem que vir de fora. Se esse dinheiro veio de dentro, porra, irmão, tão fudido. O que esses caras fizeram é picaretagem. É sacanagem com uma instituição centenária e com todos nós. Com você, comigo, com todos nós. E, cara, e não pode ficar por isso mesmo. Não pode, irmão. Esses caras têm que pagar, todos eles. E você que apoiou tudo isso, reze muito pra tá tudo certinho, tá? Reze muito. Tamo junto, fui. Fiquem aí com o vídeo, galera. Fiquem com o vídeo. Assistam e curtam e vá lá assistir a live toda lá no Chicão. Tamo junto, fui. Eu não gosto muito de entrar aqui em política partidária, mas o que eu estranho é que figuras do alto escalão desse novo governo, que fazem parte de grupos políticos do Vasco, e são vascaínos, eu sei que são vascaínos, as pessoas não movem uma palha, cara, para tentar fazer alguma coisa, principalmente a respeito dessa empresa que comprou o Vasco, que está tendo escândalos internacionais a toda hora está tendo escândalo. Eu não sei porque capaz as pessoas se omitem, não querem se aborrecer, não querem entrar, porque na esfera do Vasco existem grandes vascaínos, grandes empresários, grandes juristas, como o Douglas falou ali, desembargadores e tal. Eu fico, não sei se há algum motivo por trás disso, de não querer se envolver nisso, porque o Vasco hoje precisa de ajuda. O Vasco precisa de ajuda, além da torcida, tem que ter uma ajuda extra, de pessoas influentes, seja no governo, seja no empresariado, que possam fazer alguma coisa, porque a maioria desses grandes empresários, uma vez eu falei o seguinte, já falei várias vezes, não é agora, eu dizia assim, porra, gente séria não se mete na política do Vasco. Eu disse isso várias vezes. Eu cheguei a ir lá com o Paulo César Maluco algumas vezes, e ali conheci várias pessoas, empresários bem-sucedidos, e uma vez eu perguntei para eu não vou dizer o nome dele aqui, por que ele não se candidatava, por exemplo, a presidente do Vasco, para tentar. Falou, Chicão, eu não estou fora. Eu estou fora porque o dia que eu me candidatar, daria 15 dias para eu revirar toda a minha vida, vou inventar histórias e eu não vou sujar o meu nome por causa de Vasco. Porque lá não é uma política séria, é uma política suja. E vários grandes empresários, talvez, por isso, nunca tenham se metido na política do Vasco. Então, numa hora dessa, nesse momento que nós estamos atravessando, eu acho que todos têm que subir. Então eu vou passar aqui agora para o Douglas. Eu queria que o Douglas fizesse uma pequena explanação. Como é que ele está vendo todo esse processo, tudo isso que está acontecendo com o Vasco, eleições fraudadas, venda do Vasco, a torcida, alguma grande parte da torcida vendida. O que ele acha dessa SAF? Como é que isso foi feito? Isso foi feito na Argentina. Uns falam que o Zagallo foi para os Estados Unidos fundar a 77, outros falam que não, foi aqui no Brasil. Douglas, o que você pode agregar, pelo que você sabe, não quero que você se comprometa com ninguém, o que você sabe de todo esse imbróglio que aconteceu no Vasco nesses últimos 3 anos? Vou botar os 3 anos, que certamente é a pior gestão de toda a história do Vasco. Fica à vontade aí para tu. Chico, eu vou começar pelo final. Deixando bem claro, que eu estou falando aqui é uma construção, uma tese minha, que eu criei, com base em fatos concretos que eu acompanhei. Tá? Não é uma história que eu estou criando. Olha o Gil aí. Eu vi. Agora me lembrei quem é o Gil. Agora pela foto aqui já sei quem é. O meu irmão dele, o Cláudio, estavam sempre com o meu irmão no Corrente Vasco, lá no Maruca. O que acontece, Chico? Vou tentar fazer de forma didática para as pessoas entenderem, né? Como eu falei aqui. Desde que começou essa ideia de SAF, meu irmão foi contra, e sobretudo lá no Maruca, as pessoas sabem da ligação que a gente tinha com o Pedro Paulo, que estava na televisão falando em relação a isso. Então, volta e meia, as pessoas nos consultavam, embora eu repita, não sou especialista em SAF, não conheço a legislação, nunca me debrucei sobre ela. Meu irmão entendia mais do que eu, porque ele era fanático pelo assunto, sobretudo pelo Vasco, e estava louco do Vasco deixar de ser uma associação para ter um dono. Ele era contra isso. E eu lembro, minha família já estava aqui em Portugal, eu estava no Brasil,
e meu irmão já tinha falecido, e 2 pessoas do Arouca me chamaram para tomar um café com elas, que o Vasco estava uma mulher, uma economista famosa de um programa que acho que é dos Tubarões, sugeriu que o Vasco virasse SAF e estava buscando investidores do Vasco, e que uma pessoa ligada à gestão do Vasco os procurou para que eles entrassem nesse fundo de investimento que iria comprar o Vasco, que viria a SAF, que o Vasco teria que ser dos vascaínos e não ser comprado por um grupo de fora, e grandes empresários portugueses, eles são pessoas com patrimônio, são pessoas muito bem-sucedidas, e eles, você está sabendo alguma coisa da SAF? Se vai passar, não vai passar? Eu falei, não sei, realmente eu não estou por fora disso, então, e o assunto foi embora. Passados alguns meses, sei lá, 2, 3 meses, eu lembro como se fosse hoje, o Vasco ia ser vendido para aquele Abramovich, né? Abramovich do Chelsea. Era ele que ia comprar o Vasco tinha era um grupo árabe e um grupo... E aí, essas mesmas pessoas, eu fui num aniversário, aqui em Portugal, aliás, fui num aniversário lá em Castelo de Paiva, o projeto acabou, porque agora o Vasco vai ser vendido, tem 2 grupos, a mesma empresa que intermediou a negociação do Nations Bank, uma empresa americana, chamada, eu anotei quando eu falei com essa pessoa hoje, peraí, Prudente Group, estava intermediando a venda do Vasco, e que tinham 2, essa Prudente Group, o presidente dessa empresa, que era um brasileiro, Luiz qualquer coisa, foi o responsável pela venda, pelaquele contrato do Vasco com a Nations Bank. E ele estava intermediando a venda do Vasco para o Abramovich, ou para um grupo árabe, que inclusive o que se dizia, o pessoal lá no Arouca, que viviam lá, não estou dizendo que eles estavam vendendo, tá? Mas viviam no Arouca e falavam isso, o Vasco agora não tem mais problema de dinheiro. Seu Otus e outros mais, dizendo que tinham 2 grandes conglomerados mundiais que iam botar dinheiro no Vasco, que iam fazer. Inclusive diziam que o árabe era ligado ao maestro, ao Felipe, que era o emir do Catar, que era vascaíno, que não sei o quê, que até um dia vendo um jogo da Copa do Mundo, isso foi mencionado, que ele ficava de madrugada acordado para ver o jogo do Vasco, que passava de madrugada lá no Catar. Pois bem, passou tal, esses youtubers começaram a dizer que o Vasco ia ser vendido para os russos, e eu tô acompanhando. Até que um belo dia uma pessoa me ligou, me convidando para almoçar com ela. Eu falei, olha, hoje eu tenho compromisso de almoço. Me lembro bem que nesse dia eu almocei com Mazinho, tetra, campeão, lateral esquerdo do Vasco, pai do Rafinha e do Thiago, e com o Maurício, que foi preparador físico do Vasco nos anos 80, da seleção brasileira, que foi empresário de jogadores, foi empresário do Luan, que hoje está no Palmeiras, o Fernando Duba, que é filho do presidente do Madureira, do Elias Duba, e 2 amigos num restaurante na Barra. Eu ia almoçar com eles, ele me ligou, preciso almoçar contigo, urgente, preciso trocar uma ideia com você, é sobre o Vasco. Eu falei, por acaso eu tenho almoço com uma pessoa do Vasco, meu maior ídolo, um dos grandes ídolos do Vasco é o Mazinho. Eu vou almoçar com ele para falar de outra, não tem como almoçar hoje. Porra, tu pode ir no shopping Aerotown, então para tomar um café comigo? Eu falei, olha, eu vou passar para lá para voltar para o meu escritório, que fica no Parque Olímpico, eu vou lá tomar um café com você. Com o senhor, que eu chamo pro senhor, porque eu conheci, ele me conheceu de calça curta, como ele chama. Né? E eu fui lá, almocei, fui lá ter com ele. Graças a Deus eu não almocei com ele. Quando eu cheguei lá, ele falou, almocei aqui com o Mussa, que é meu amigo, eu não conheço o seu Mussa, nem quero conhecer, não quero ter o desprazer de conhecer esse cidadão. E se tivesse chegar lá e sentar à mesa, eu ia simplesmente levantar e ir embora, ou talvez ia falar o que eu tenho para falar para ele. Eu vim almoçar com o Mussa aqui para me aconselhar, por isso queria que tu almoçasse, te apresentar, ele não é o que pintam sobre ele. Eu falei, mas o que o senhor quer de mim? Ele, porra, eu participei de um almoço, lá no... Salve engano, foi no Adegão Português. Eu até botei isso para você naquele dia, mas hoje ele não tem certeza se o Adegão foi o segundo almoço ou se foi o primeiro. Onde um contador ligado ao Vasco, não sei se é o contador do Vasco, apresentou um novo projeto que grandes empresários que entrariam com cotas, eles estavam captando empresários vascaínos do Brasil inteiro, dos mais variados segmentos, para criar a SAF do Vasco. E decidiram que não iam vender mais para Abramovich, que não iam vender mais para grupo árabe nenhum, e que teria o aval de uns americanos que eram donos de seguradoras, de bancos e não sei o quê. E para mim, o que é nada mais é do que a 777. Isso aí, eu repito, é a minha dedução. Sendo que pelos trâmites burocráticos e o Vasco precisava do dinheiro para ontem, eles tinham que fazer esse aporte hoje, ou seja, amanhã. E ele queria saber, ele estava com medo de botar lá alguns milhões de reais. E ele ainda falou, eu lembro das palavras dele, falou, Douglas, o Peralta cansou de fiar dinheiro no Vasco, botou muito dinheiro dele lá, e quando ele botou na justiça para receber aquilo que ele tinha por direito, porque ninguém o pagava, esses canais aí, o Super Vasco, o Net Vasco, botaram o nome dele lá, que ele estava cobrando Vasco. Então, a maneira da gente aplicar o dinheiro e ser uma relação comercial com um terceiro que vem garantia internacional é essa. E eu falei, olha, eu vou falar uma coisa com o senhor. Eu não sei quem são essas pessoas. Ele tinha dúvida, por exemplo, para emprestar para um terceiro e o Vasco não pagasse, ele ia pagar. Eu falei, olha, primeiro, o senhor está perguntando a um advogado, não é minha área. Segundo, eu poderia até ler o contrato. Cadê o contrato que propuseram para o senhor? Não posso, porque a coisa é confidencial. Terceiro, ele tinha dúvidas em relação até à lei da SAF. Eu falei, olha, eu não entendo, eu não vou responder. Se o senhor quiser, porque você é amigo do Pedro Paulo, será que vai sair mesmo? Vai ser obrigatório o Vasco virar SAF? Que o nosso medo é o conselho não aprovar a SAF. Mas se for obrigatório, eu falei, faz o seguinte, só me bota tudo por escrito, me manda no zap, e eu vou pedir ao Pedro Paulo, quando ele tiver um tempo, porque ele é soberbado, já iria, não sei se o Pedro estava com um projeto de recuperação fiscal do Rio, não sei o que era. Eu falei, olha, se ele se propuser a me responder, ótimo. Ele ficou de me mandar lá com as dúvidas dele, da família dele, dos familiares dele, né, que são sócios da empresa, ele tem uma grande empresa, eu faço questão de que você vá lá almoçar com ele, tomar um café. Passado um mês e pouco, ele falou para mim, Douglas, eu desisti, porque a coisa era muito nebulosa, não tinha muita explicação, e a coisa seguiu, e o Vasco nada. Coisa de 15 dias depois, surgiram os homens do Boné descendo no Rio de Janeiro, que era a minha melhor proposta. Então eu, Douglas Moreira, hoje, vendo tudo isso, que o dinheiro, que uma empresa que é bilionária não tem essa questão,
de ter burocracia para botar dinheiro, como eu via no YouTube. Não, porque o dinheiro quando vem de fora, se o dinheiro é idôneo, e você imagina uma importação enorme que tem, o continente aqui, mercado, compra produto que sai daí do Brasil e demora para pagar o produto. Ou você, quando compra veículos importados, quando a coisa é idônea, tem lastro e tem documento, não tem essa história de demorar o aporte. Então, se tinha que aportar aí no Brasil, é porque esse dinheiro não existe. Na minha opinião, esse dinheiro inicial não existe. E depois vem aí o que a gente sabe. Venda do Andrei, Thales Magno, que entrou a rebarba lá depois, quando ele foi comprado, alguma coisa que houve, teve mais uma receita. E é isso. E como é que poderia? Do nada, a minha pergunta, eu perguntei isso outro dia para uma pessoa que foi da chapa lá dos Ruas, eu falei, vem cá, a empresa que estava intermediando a venda para o Abramovich, qual foi? O que tem de relatório lá para aquilo acabar? O que aconteceu? Se vocês até disseram, eu ouvi na Aroca, que ele tinha tirado a cidadania portuguesa, o visto Gold em Portugal, e que uma das coisas que ele usou foi a relação que ele tinha com o Vasco de tempo, e que ele estaria comprando o Vasco, era o que eles falavam, eu ouvi isso, que ele tinha, e de fato depois fui pesquisar lá, acho que ele virou cidadão português. Então, como é que se chegou a 777 com uma melhor proposta? Por que não botaram, tudo bem, o contrato com a 777 é confidencial, mas por que não abriram umas propostas das outras empresas e do árabe, do tal árabe, que foi esses youtubers, tem que explicar que se você for lá, a internet acho que não apaga, se você for lá, vai ver lá atrás, esses caras falando que o Vasco, que vai ser o Abramovich, o dono, que tem... Por que essas propostas, a proposta da 777, que hoje a gente vê que é uma falácia, é uma mentira, é um engodo, porque se esses caras tivessem um dinheiro, falavam, por que está previsto para setembro uma ponte? Porque a janela termina em agosto. Ou vende o Marlon Gomes, ou vende outro, ou vende um garoto do Sub-20, ou até pega um dinheiro por fora aí, já dando os garotos em garantia para uma futura janela e bota o dinheiro em setembro. É claro que é isso, não há dúvida. Isso não tem como. E agora, eu peço até desculpa, eu não conheço o Fábio, o rapaz que fez ontem a reportagem com o jornalista. Brilhante, que o jornalista fez o trabalho, mas quem tinha que ter feito isso aqui é o jornalista aqui no Brasil. Sabe que empresa é essa? Que 777 é essa? Como é que foi criada essa empresa? Quem tirou o CNPJ da empresa? Só vê o endereço da empresa e vê que vai estar ligado a pessoas do Vasco. E por que se o Vasco ia ter um aporte de 700 milhões, mais 700 para pagar a dívida, ela vai batendo de porta em porta de empresário aqui pedindo dinheiro? Para quê? Se você vai ter uma melhor proposta do mundo. Então, isso precisa ser explicado, na minha opinião. Tem gente de dentro do Vasco que enxergou uma grande oportunidade de ser dono de alguma coisa. E alguns, essa pessoa, inclusive, quando eu pedi autorização para falar sobre esse episódio, que ele me consultou, ele falou, Douglas, eu só não quero que divulgue meu nome por causa da minha empresa, e muita gente sabe que eu sou Vasco, a minha empresa é conhecida, ele tem números... Enfim, a empresa dele é bastante conhecida no Rio de Janeiro. Ele falou, Douglas, só que eu, graças a Deus, eu agradeço de ter tido uma noite de sono, ter pensado, depois tu conversou comigo, eu falei, olha, eu não acredito. Primeiro eu falei exatamente isso, agora eu vou para o primeiro assunto. Primeiro eu falei, olha, eu não acredito nas pessoas que estão lá. O Salgado, de coração, eu não conheço, que é uma pessoa que se foi no Aroca, eu nunca vi. Mas a maioria dos que estão lá, tem 2 ou 3 ali que tem certeza que são pessoas idôneas, que foram convencidos que o Salgado, porque o mal da comunidade portuguesa, nos clubes portugueses, é esse. Aí ele é muito rico, ele não precisa roubar. Aí ele é milionário, ele não precisa roubar. Só o pobre que rouba. Quando na maioria das vezes, o contrário. Então, não, pô, o Salgado é milionário, não precisa do Vasco para nada. Quando o sujeito assumiu o Vasco, a primeira coisa que ele foi a público dizer, eu vou me pagar primeiro. Isso era para os sócios do Vasco, que ainda não era SAF, fazer o impeachment dele no mesmo dia. Que quando eu fui presidente do Aroca, eu duro com 31 anos, nunca pedi dinheiro ao meu pai, cada pessoa que comeu no Aroca na minha mesa, eu paguei, pô. Cada evento do Aroca, o Padre Abílio, o Cônigo Abílio Vasconcelos, ia lá comer, ele, a mãezinha dele, ainda ela vive o pai, e eu pagava a conta deles, pô, porque eu não estava lá no clube para me servir do clube. O clube já me ajudou muito, já me projetou na comunidade portuguesa, como o meu irmão, já te traz muitos benefícios para você querer ainda se aproveitar do clube. Um Aroca, imagina um Vasco da Gama. Por isso que as pessoas querem ir para lá, que dá conhecimento político, dá status dentro da comunidade portuguesa e em todo o Brasil, dentro de todas as esferas. Né? Eu vi que virou deputado, Dinamite virou deputado, graças ao Vasco. Essa é a realidade, é uma projeção. Então, assim, o que não combina tem várias propostas, como eles diziam. Inclusive, eu ouvi de gente da KPMG, não, o Vasco é muito viável. Tem proposta dessa tal, o Carol, não sei o quê, que o Vasco era uma potência, que ela foi lá, fez troço, fez não sei o quê, e no final venderam para quem não tinha dinheiro. Me explica isso. Pô, tu tem lá o melhor carro do mundo e no final tu vende ele fiado? Tu tem uma casa de frente pra praia no melhor e no final tu vende uma promessa com cheque sem fundo? Se vai ter 500 pessoas querendo pagar à vista? Então tá na cara, só não vê quem não quer, o Chicão. Agora, infelizmente, assim, é o que eu falei, eu sou muito leal, assim como meu irmão, às pessoas, né? E cada um faz com o seu dinheiro o que quiser. Eu jamais, porque eu sei que muitas das pessoas que caíram no engodo desses caras, caíram justamente acreditando nessa. O Salgado, como eu ouvia no início, quando o Levin começou, isso é um maluco, e não sei o que, é maluco. Eu falava, olha, a única opção que eu vejo hoje pro Vasco é o Levin, porque o resto é mais do mesmo. O Júlio Brandt. E o outro são a mesma coisa. É melhor entrar um cara que fala em loucura, mas o Vasco precisa de louco, precisa do Eurico. E aquilo que eu falei contigo naquele dia, o Eurico Miranda foi o maior dirigente da história do futebol. Como presidente, ele falhou mais do que acertou. E era a minha discussão com meu pai. Porque faltava ele um poder moderador. Alguém que sentasse do lado dele e falasse, Eurico, tu tá exagerando. Eurico, faz como calçado. Agora tu é o presidente, cara. Tu tem a hora certa de falar. Não se fala tudo. Por mais que ele fosse inteligente, mais do que nós três aqui. Talvez somar o nosso QI, não dá o dele. Mas o conhecimento que ele tinha de futebol. E eu sou grato do ter. Eu acho que até que o Euriquinho falou outro dia numa live, não sei se foi na sua. O Vasco era o clube mais odiado do Brasil, exatamente. Eu casei em 95, fui passar a lua de mel com a minha esposa. Todo mundo tinha raiva do Vasco. Conheci lá um atleticano, coitado, bem estava em lua de mel. Ele odiava o Vasco. Por que o Vasco ganhava tudo? O Vasco pisava nos outros times. O Vasco montava os melhores times. E hoje, quem é o Vasco? O Vasco trouxe, com todo respeito ao cidadão, o cara que jogou no Kosovo,
Macedônia, para ser a esperança do nosso time. Agora trazendo um cara de 30 e poucos anos que é a cereja do bolo. Aí onde a gente vai chegar, gente? Então é só pegar, como eu fiz um exercício aqui, eu tô falando, é o que eu falei, eu tô somando fatos. E essa pessoa não ia me procurar para dizer, me procuraram, me convidaram para o almoço, o contador e 2 membros da diretoria do Vasco, que não, um deles não era, com certeza não era o Salgado, mas eram pessoas da diretoria dizendo, precisamos do Vasco para os vascaínos. A gente fez um estudo de que o Vasco não tem que ser vendido para ninguém de fora, o Vasco tem que ser dos vascaínos. Aí aparece uma empresa dessa, que pode... Aí quando você fala, eu não sei se Salgado foi aos Estados Unidos, mas ele foi lá para ter sido esse parceiro que fez essa triangulação. Eu não, sim. Oi, fala. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho, se eu entendi direito. Se eu estiver errado, ou se eu estiver pensando errado, pode falar, pode ficar à vontade. Estava tudo certo para o Vasco ter vender as ações para os vascaínos, que tivessem poder aquisitivo para conquistar, para levantar dinheiro para o Vasco se manter. Era isso. E aí está tudo certo. Não. Estava especulando que o Vasco viraria uma SAF, que o Vasco seria vendido. E aí, é o que eu lembro de toda essa história. Aí houve essa situação da tal economista, sei lá, consultora, e aí contrataram essa empresa, que foi o mesmo sujeito que fez o contrato com a Nations Bank, para achar parceiros para o Vasco. E ele achou o dono do Chelsea e um grupo árabe. E esses 2 grupos tinham interesse no Vasco e o Grupo City também, tá? Aí é uma informação que eu tenho, que já não é dessa pessoa, mas que o Grupo City também queria o Vasco. Eu tô falando o que eu ouvi. E do nada, a gestão do Vasco optou, disse que essas propostas não eram boas, que o Vasco ia deixar de ser do Vasco, e que pegar com empresários ligados ao Vasco e fazer o primeiro aporte, que faria uma parceria com essa empresa que seria a gestora do Vasco. E que acabou. Então, esse papo de debêntures FUT para ser vendido para o vascaíno, na sua opinião, nunca aconteceu. Não. Aí tinha uma situação de debêntures, de que o cara poderia ter debêntures, se quando o Vasco fosse, os vascaínos iam comprar os sócios. Isso. Era um primeiro passo, eles vendiam como um primeiro passo para o Vasco virar SAF. E depois abrir ações na bolsa, e quem quiser comprar. E a pessoa tinha dúvida se isso poderia, porque ia valorizar as ações dele. E ele, você pode perguntar para o Paulo se vai ser possível isso? Se eu vou poder comprar, por exemplo, investir? Eu vou botar hipoteticamente, eu não vou dizer o número do sujeito. Eu vou botar 100 mil no Vasco, eu vou poder vender daqui a um ano por 300 mil. Eu falei, olha, eu não sei. Não domina a matéria. Você tem como ver com o teu amigo se isso é possível na lei da SAF? Se é possível fazer isso, eu falei, olha, você me manda por escrito. E eu vou pedir a ele para ele me responder se é possível ou não. Eu vou tentar estudar uma legislação. Agora, eu ainda falei para ele, o senhor quer uma consultoria? Eu posso procurar um advogado especialista na matéria, indico para o senhor, porque eu não vou me meter num assunto que eu não domino, pô. Vai bancar? Nem que só me pagasse. Agora, eu posso tentar me informar. E ele estava assim, empolgado, como outros devem ter ficado empolgados, com essa possibilidade de estar investindo no Vasco e não passar o constrangimento que ele disse que outros vascaínos passaram, que botaram dinheiro no Vasco e quando foram cobrar aquilo que lhes era devido, botaram nos sites e não sei o quê. É isso. Entendeu? Agora, porque não poderia. É lógico que você não vai... Pô, aí seria um empréstimo para o Vasco. Né? Se fosse criada realmente uma SAF, aí sim poderia ser vendida as debêntures. Né? Mas só que isso foi citado lá atrás. Só que, segundo eles, não acharam ninguém. Que, inclusive, o Abramovic, eu lembro, né? E o... esqueci o nome do outro. A Tubarão também estava no meio, mas eu acho que ela era cacife pequeno no meio dessa coisa toda. Ela é fera nessa parada na parte financeira. Né? Então, é muito fera. Mas, financeiramente, ela não tinha o cacife para bater com o Abramovic e com o pessoal da Arábia, né? Os árabes, né? Aí eles vê se a cronologia é essa. Tinha na briga o debêntures, né? O debêntures FUT, se eu não me engano, que seria a venda de ações do Vasco, se o Vasco fizesse SAF. Teria os árabes e teria o Abramovic. E do nada, o Salgado viaja e fecha com a 777. Sim. Foi isso? Do nada. E deu exclusividade. Ou seja, o vascaíno não teve a opção de escolher entre empresas. Não botaram aqui, temos essa proposta. Por isso que eu sempre questionei e falei o seguinte, vem cá, tem que ir lá no tal do Luiz, da empresa lá que estava intermediando a venda desses 2. Alguém tem que ir lá perguntar, vem cá mesmo, você estava intermediando a venda do Vasco? E por que o Vasco acabou? Foi o senhor que intermediou então para 777? Eles aportaram o dinheiro? Porque se você... Tinha 2 pessoas, é o que eu falei, você está vendendo uma casa, um automóvel. Tem 2 pessoas com dinheiro interessado. Você vendeu para alguém que por conta, porque o que dizem, que eu escuto, não, é que você não está entendendo. O Vasco não podia esperar virar SAF. Os caras emprestaram 70 milhões para o Vasco. Em troca de ter a exclusividade para ser a SAF do Vasco. Não, mas peraí, cara. O Vasco não tem capacidade de alavancar 70 milhões sem dar exclusividade? Um cara que falou que no dia seguinte que ele assumisse, ele ia botar não sei quantos milhões? É isso que eu não entendo, porque o que dizem, não, Douglas, o Vasco não deu exclusividade, você está vivendo teoria da conspiração, porque, na verdade, o Vasco tinha que pagar contas para ontem, estava tudo atrasado, cara. Estava tudo ferrado. E quantas vezes o Vasco teve tudo atrasado e conseguiu se levantar dinheiro? E aí você obrigou o associado, ou era 77 ou é ninguém?
Mas como isso? Não tinha como botar na mesa antes? Ué, empresta com juros, mas eu dou prioridade. Se outra empresa chegar com condição melhor, eu vendo pronto. Agora, prioridade, já que fez o empréstimo, vai ser remunerada com juros, não vai? Não pegou a garantia lá de jogadores, dos nossos melhores jogadores, eles não pegaram a garantia quando emprestaram 70 milhões? Não me lembro agora quais eram os jogadores. Era simplesmente falar, olha, beleza, a prioridade é da 777. Porém, se aparecer alguém aqui que pague mais, é dessa empresa. E abrir para o associado, para o conselheiro, pelo menos. Olha, eu tenho a 777, eu tenho o russo lá do Chelsea, eu tenho isso aqui, e tem o Zezinho aqui que é dono da Esquitana, mas ele diz que tem dinheiro. Aí o Vasco vota. Não, o Vasco. E mais. Aí você vê que a sordidez, que se vendeu quem estava negociando, porque uma coisa é o torcedor. É o torcedor falar, não, o Vasco agora é bilionário, o Vasco é grande. Outra coisa é o dirigente, o principal, junto com o presidente, falar, não, o Fluminense vai jogar com milionários, não sei quem, e depois com bilionários, que era o Vasco. Que o Vasco quer ganhar bilhão. E o contrato não é bilhão. Ele falou, não tem. Eu lembro como se fosse hoje, ele dando entrevista. O Vasco vai jogar contra. O Fluminense vai jogar contra o não sei o quê, depois o Milionários e o Bilionários. Pô, era 1 milhão, era 700 mil só para acabar com as dívidas, 700 milhões, só para matar as dívidas. Foi isso que foi vendido, ninguém. Tá claro isso. Isso é claro. Então, assim, na minha opinião, esses caras não venderam o Vasco como uma empresa que injetou 700 milhões, coisa alguma. E que o Vasco poderia ser um grande negócio e, de certa forma, captar esse dinheiro. Não sei se com pessoas como essa que foi procurada, não sei se através de venda de jogador que recebeu dinheiro antecipado, e botou aquele cala-boca lá e no final obrigou, entubou nos vascaínos essa empresa aí que negociou com elas para fazer uma parceria. Para mim é isso, tá claro isso, porque. Porque a grande dúvida. Deixa eu me alongar um pouquinho só, Chicão, porque é bom a gente tocar essas ideias. A grande dúvida de muitos, não só minha, não. Quem levantou isso, se eu não me engano, foi o Pega na Geral, depois o Careca. O Careca acho que se aprofundou. Esse dinheiro, esses 70 milhões, eles vieram de dentro do Brasil. Né? Esse dinheiro do empréstimo não tem entrada desse dinheiro no Brasil. Então, quer dizer, esse dinheiro, se eu não me engano, acho que foi o Careca ou o Pega na Geral que fez esse tipo de trabalho. Então, quer dizer, esse dinheiro já estava no Brasil. Tá? Então, tu acha que esse dinheiro pode ser levantado daquela reunião que você viu, daquele pessoal, esse dinheiro já estava no Brasil? Silvio, sua opinião, é lógico. Silvio, eu vou... O Everton, pode perguntar isso a ele. Eu falei para ele lá atrás, há um ano e pouco atrás. Sei, porque a 777 já não está um ano no Vasco. Mas para levantar para ele, buscar essa informação do dinheiro, de onde tinha vindo esse dinheiro. Por quê? Porque justamente estava me causando espanto. Que o interesse de algumas pessoas, de alguns empresários, que nessa situação da SAF, de saber se poderia ganhar dinheiro com a SAF, era uma coisa latente. E eu sei que a pessoa que me procurou, ele pode até não estar ouvindo, e ele que respeite a minha opinião, que ele é um homem de negócio, para mim ele viu ali, vou ganhar um dinheiro no Vasco, vale a pena. E por mais que ele seja vascaíno. E depois ele viu que a coisa era muito nebulosa. Para mim é isso. Agora, é um trabalho que tem que ser investigado, tem que ver. Se o dinheiro veio da América, veio da 777 Partners, ela mandou para cá, isso tem que estar lá, tá no Banco Central, tá registrado, tem que fazer. Agora entrou aqui, como é que foi isso? Não, agora você está surgindo as marmotas, né? Os 5 milhões de dólares emprestados para a empresa da irmã do cara. Agora estão surgindo as marmotas, que o dinheiro sai daqui, vai para ali, que não paga avião lá, que comprou 50 avião, vendeu 10 milhões mais caro cada avião. Não, aí depois a empresa não paga avião, a empresa fale, a dívida da empresa ainda ganhou 10 milhões para avião. É isso, a gente. Essa empresa, de coração, eu fico pensando, sem brincadeira, o Cláudio, meu primo, citou aí o meu irmão. Eu fico pensando se meu irmão tivesse uma reunião dessa no Conselho do Vasco, ele como contador e auditor, que foi a vida inteira, ele vendo que o Vasco está sendo vendido para uma empresa, qual é o portfólio da empresa, qual é o histórico, quem são os comandantes dessa empresa, o que eles fizeram na vida, aí está lá o primeiro, CEO, condenado por... pelo amor de Deus,